Boa noite novamente a todas as pessoas que estão nos assistindo. Sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Heloísa Espada e faço parte da equipe de curadores do Instituto Moreira Salles. A gente está aqui hoje para assistir uma palestra do pesquisador mexicano Cristóbal Iacome Moreno, e essa live faz parte da programação paralela à exposição Arquivo Piteshire, que está em cartaz no IMS do Rio de Janeiro até o dia 31 de outubro de 2021. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, loira, uso óculos, estou vestindo uma blusa de lã cinza claro, estou na sala da minha casa e atrás de mim tem uma estante de livros com os quadros, com um quadro. Também vou apresentar aqui as nossas intérpretes de Libras, né? Os dois profissionais que vão nos acompanhar hoje. Vocês estão vendo a Karina Oliveira, que é uma mulher... não, desculpa, vocês estão vendo a Vânia Mantovani, desculpem, que é uma mulher cis, branca, de cabelos castanhos encaracolados, na altura dos ombros e olhos castanhos. Ela veste uma blusa preta em frente de uma parede branca, né? Ela está em frente de uma parede branca. E depois vocês vão ver a Karina Oliveira, que é uma mulher negra, de 27 anos, cabelo cacheado preto, com mechas loiras na altura dos ombros. Ela vai estar vestindo também uma blusa preta e também vai estar em frente de uma parede de fundo com uma parede branca. Bom, algumas outras informações assim técnicas. A gente, para vocês se organizarem, esse nosso encontro ele vai durar por volta de 1h30, então a gente vai ficar junto até mais ou menos às 7h30 da noite. Esse encontro está sendo transmitido pelos canais do YouTube e do Facebook do Instituto Moreira Salles e vai permanecer disponível no canal do YouTube para quem quiser assistir depois e divulgar. A gente vai ouvir hoje o pesquisador Cristóbal Iacome Moreno, que ele vai fazer uma análise comparativa entre as fotografias de arquitetura de Piteshire, que é uma parte importante da exposição Arquivo Piteshire, né, principalmente as fotos que o Piteshire fez em Brasília, no final dos anos 50 e em 1960, e ele vai fazer, então, uma comparação entre essas fotos de arquitetura do Piteshire e de fotógrafos e fotógrafas mexicanos que atuaram no México em meados do século XX. O Cristóbal é doutor em História da Arte pela Universidade do Texas, Austin. Ele foi bolsista da Fundação Jumex, do Fundo Nacional para a Cultura e as Artes do México. Também foi bolsista da Fulbright, Garcia Robles e do Getty Research Institute em Los Angeles. As suas pesquisas e trabalhos curatoriais enfocam as relações entre arquitetura, fotografia e cultura visual nos séculos XIX e XX, e em 2020 ele concluiu uma pesquisa de pós-doutorado no Metropolitan Museum of Art em Nova York. Para a gente é uma alegria e uma oportunidade muito valiosa receber o Cristóbal aqui. O Cristóbal é um dos poucos pesquisadores no mundo que fazem, que estudam, né, a representação visual da arquitetura moderna latino-americana, com foco no México, mas sempre fazendo análises comparativas com o que foi feito em outros países. E nós aqui no Brasil, como nós temos principalmente no seio do Instituto Moreira Salles, trabalhos muito importantes nesse sentido, né, de representação da arquitetura moderna brasileira, que é algo super importante também para a criação de imaginários sobre o que foi esse Brasil moderno, esse projeto de modernismo dos anos 50. E para a gente é muito valioso ter essa oportunidade de ouvi-lo e também clarear um pouco a nossa visão sobre o que é a representação da arquitetura moderna brasileira a partir do que foi feito no México. Então, eu dou as boas-vindas ao Cristóbal, estou muito feliz de recebê-lo aqui e passo a palavra para ele. Cristóbal, você pode, por favor. Olá,
Estão me ouvindo bem? Muito obrigado, Heloísa, e muito obrigado pelo convite. Agradeço também a toda a equipe do Instituto Moreira Salles por esse convite e dou os parabéns ao Instituto Moreira Salles pela mostra do arquivo Peter Shire, por essas imagens fantásticas que eu pude ver. Eu vou compartilhar a minha tela para começar. Eu começo com essa imagem. Em outubro de 1957, a revista Progressive Architecture publicou nas suas páginas umas fotografias da maquete das torres da cidade satélite e outra foto dessas mesmas torres no processo de construção. Essa escultura monumental, projetada pelo artista alemão emigrado para o México Matthias Goeritz, em colaboração com o arquiteto Luiz Barragán, foi o símbolo do desenvolvimento urbano de uma nova área no ocidente da Cidade do México. As 5 torres de base triangular de diferentes alturas significam até o momento o emblema da extensão da metrópole mexicana na segunda metade do século XX. A publicação da escultura, mesmo antes de ser terminada, demonstra não só a sua importância para uma cidade, mas também o poder da mídia internacional que tanto as obras de Goeritz quanto Barragán tinham obtido nos anos 50. Na página seguinte do artigo se encontram as fotos da maquete da icônica Praça dos Três Poderes de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer. A breve nota explica a importância dessa construção para a capital brasileira e que tinha representado um ápice da economia do país. Oscar Niemeyer, como Barragán e Goeritz, tinham estabelecido o reconhecimento internacional durante a metade do século. A publicação da maquete no edifício do Congresso comprova as expectativas que tinham despertado no contexto internacional o projeto arquitetônico do Niemeyer e o plano urbano desenhado por Lúcio Costa. Embora a escala da construção de Brasília não tenha comparação com nenhum outro desenvolvimento urbano na América Latina, o fato de ter sido comparada com as torres de satélite estabelece semelhanças entre ambos os projetos como produto do crescimento econômico no Brasil e no México durante o período histórico conhecido como a Guerra Fria. As recentes narrativas da arquitetura latino-americana do século XX, como a da exposição Latin American in Construction, apresentada no MoMA, em Nova York, em 2015, estabeleceram comparativos entre projetos maciços modernos do México e do Brasil. No entanto, existe também um vínculo entre ambos os países que foi analisado. Esse vínculo tem como base examinar a fotografia de arquitetura que teve um papel fundamental para consolidar a imagem do progresso econômico e político em ambos os países. Nessa apresentação, me concentrarei na série fotográfica que Peter Shire tomou da construção de Brasília e os possíveis diálogos visuais que podem ser estabelecidos com o trabalho de fotógrafos e fotógrafas radicadas no México. A exposição Arquivo Peter Shire demonstra que a série fotografada por Peter Shire de Brasília é uma das mais extensas do arquivo resguardado no Instituto Moreira Salles e foi feita em diversos momentos da construção. A ampla extensão da série permite diferentes leituras e interpretações que podem ser estabelecidas ao se analisar detalhadamente as imagens do arquivo ou serem comparadas com outras séries fotográficas. Como indiquei, a minha intenção nessa apresentação é estabelecer convergências e conexões entre essa série fotográfica e a obra
de fotógrafos e fotógrafas radicados no México. Começarei com o fotógrafo Armando Salas Portugal, que é melhor conhecido pela série que ele fez da arquitetura de Luís Barragão, perdão, e as quais foram amplamente publicadas na imprensa e exibidas nos finais da década de 1940. No Brasil, o trabalho de Salas Portugal foi conhecido graças ao número que a revista Brasil Arquitetura Contemporânea dedicou à arquitetura mexicana em 1955. Esse número incluiu séries fotográficas de Salas Portugal, de tal forma que a Associação da Arquitetura no Brasil pôde conhecer a obra de Luís Barragão por meio do seu olhar fotográfico. O grande sucesso nacional e internacional que tiveram as séries fotográficas da obra de Luís Barragão fizeram com que Salas Portugal fosse consolidado como um dos fotógrafos de arquitetura mexicana mais reconhecidos. É possível afirmar que as séries fotográficas de Armando Salas Portugal contribuíram substancialmente para a formação de uma imagem da modernização mexicana. Nos princípios da década de 1960, a crítica internacional da arquitetura já tinha consolidado grandes semelhanças entre o México e o Brasil a partir da construção de projetos de grande escala como Brasília e o complexo urbano Nonoalco Tlatelolco da cidade do México. Esse número da revista francesa L'Architecture d'aujourd'hui, dedicada a novas cidades, demonstra que num discurso arquitetônico internacional, a semelhança entre os dois países residia no potencial que tinham para realizar uma noção de monumentalidade na América Latina. Como tinha sido demonstrado já pela revista Progressive Architecture em 1957, ambos os países tinham a liderança política e econômica na região latino-americana e o demonstraram ao consolidar enormes projetos modernizadores. Em 1964, depois de terminado o complexo urbano Nonoalco Tlatelolco, do arquiteto Mário Pani, Armando Salas Portugal realizou uma extensa série fotográfica desse conjunto. Esse complexo habitacional se caracterizou por ser o desenvolvimento habitacional de maior escala até então construído no país e implicou uma regeneração urbana da zona, a qual tinha sido uma área para moradia informal, tal como foi apresentado no princípio dos anos 50, no filme de Luis Buñuel, Los Olvidados. Perdão. Nessa tomada panorâmica, pode-se observar a extensão da paisagem urbana sobre a qual foi construído o complexo habitacional e a sua composição por meio de edifícios retangulares de diferentes escalas. Cada bloco possui um sistema integrado de retículas, o qual expressa uma ordem arquitetônica esclarecida. Graças à amplitude da tomada, pode-se observar a ordem e a distribuição dos corpos geométricos e como um grande feixe de luz proveniente do céu ilumina as fachadas dos edifícios concentrados no centro da fotografia. Esse recurso baseado na luz do céu faz com que nosso olhar se dirija às identificações iluminadas, deixando na sombra a mancha urbana amorfa localizada à esquerda do conjunto. Vemos aqui que existe uma zona que foi regenerada graças ao trabalho dos arquitetos e urbanistas, e outra que não foi tocada por esse processo de modernização oficial. Aqui me interessa citar a tese de Achille Mbembe, no seu germinal artigo Necropolitics, o qual fala de um exercício de poder que inclui um setor populacional, porque outro é deixado de lado. Por outro lado, me interessa salientar que a composição dessa fotografia
apresenta, em geral, uma ampla gama de tons cinza, o que demonstra a capacidade do fotógrafo de utilizar efetivamente o potencial da fotografia em branco e preto. Encontro uma forte semelhança entre essa fotografia de Salas Portugal e uma das tomadas panorâmicas realizadas por Peter Shire do conjunto da zona residencial de Brasília. Da mesma forma que na fotografia de Salas Portugal, Shire pegou a luz do sol como um recurso para gerar um jogo entre luz e sombra e também, assim como Salas Portugal, foi comissionado pelo aparato político para realizar um registro da construção de Brasília e, graças ao seu efetivo uso do meio fotográfico, pode-se afirmar que essas imagens fazem parte da iconografia política do período presidencial de Juscelino Kubitschek. No ensaio de Eduardo Costa, publicado no catálogo da mostra do arquivo Peter Shire, o pesquisador argumenta que o fotógrafo tinha uma proximidade com o aparato político e, portanto, entendeu como comunicar de forma direta e persuasiva a ideologia oficial. Eu argumento que o trabalho de Armando Salas Portugal e Peter Shire coincidem em conhecer com precisão o potencial da fotografia para gerar uma iconografia política. Enquanto que essas imagens satisfaziam o olhar dos arquitetos, urbanistas e editores de revista de arquitetura, também cultivavam as elites políticas que queriam ver refletido nas imagens seu poder de transformar ou de criar novas cidades. Entretanto, nessa dinâmica narcisista dos sistemas políticos conhecidos como democráticos, as fotografias operam não só como instrumentos que legitimam o público ou o Estado, são também representações da soberania que comprova seus benefícios governamentais e deposita suas aspirações para atingir as ideias de bem-estar e progresso. Segundo ponto, retículas. O argumento anterior pode ser reforçado ao observar-se fotografias tanto de Salas Portugal como de Shire. Das fachadas dos edifícios de concreto, Salas Portugal e Shire geraram abstrações visuais partindo de formas reticulares. No seu clássico ensaio sobre a retícula na arte moderna, a historiadora da arte Rosalind Krauss disse que o arquétipo visual é a expressão mais acabada da dimensão espacial moderna. Nessas fotografias, a retícula evoca as noções de ordem e clareza especial, buscado desde os anos 20 pelos arquitetos defensores do funcionalismo. Simultaneamente, as retículas aludem ao processo de criação ou redefinição dos tecidos urbanos. Foi graças a coordenadas reticulares que arquitetos e urbanistas redefiniram espaços que anteriormente não tinham nenhum tipo de planejamento, para levantar sobre esses terrenos grandes edificações de concreto. Observar as retículas de um edifício refere-se à noção de estabilidade e permanência da arquitetura. Não obstante, no caso dessas fotografias, o plano fechado das fachadas dos edifícios faz com que seja impossível saber as proporções e escalas que as construções tinham. Centrando-se o olhar unicamente nas imagens, sem levar em conta seu contexto espacial e temporal, é impossível saber se se trata da cidade do México, Brasília ou algum outro desenvolvimento urbano de grande escala realizado no século passado. As imagens, entretanto, reforçam a noção surgida a princípios do século passado sobre a durabilidade, resistência e higiene que é necessário para construir em concreto. Como diversos autores e autoras já disseram, o concreto não foi unicamente um material construtivo, mas antes um meio através do qual
os regimes políticos transmitiam à cidadania as ideias associadas à segurança e bem-estar social. Nesse sentido, as imagens que agora vemos demonstram como a fotografia e o concreto são os meios que, em conjunto, foram articulados para representar as retóricas do Estado. Outro dos recursos visuais utilizados por Salas Portugal e Shire nas suas séries sobre projetos modernizadores foi a utilização das janelas de vidro para refletir a paisagem natural. Na tomada de Salas Portugal da Torre de Manobras, localizada no conjunto urbano Nono Alco, Tlatelolco, a cortina de vidro é utilizada como uma tela sobre a qual se refletem as nuvens. Aqui o fotógrafo fez uma tomada de tal forma que pareceria que o céu está integrado à construção desenhada ou projetada pelo arquiteto Mário Pani. No caso da fotografia de Shire tomada dentro do Palácio da Alvorada, existe um jogo visual entre o interior do escritório governamental e a cidade de Brasília. A presença do vidro em ambas as fotos refere-se a como esse elemento construtivo foi um recurso essencial não só para se criar uma nova linguagem arquitetônica, mas também para a invenção de uma linguagem visual associada à fotografia arquitetônica. Fotógrafos e fotógrafas da era moderna captaram grandes paredes de cristal para criar uma única imagem, um sistema complexo de reflexos e transparências que chamam o olhar dos espectadores. Desde a década de 1950, os críticos da arquitetura como Siegfried Gideon e Colin Rowe escreveram ensaios nos quais problematizavam o auge da utilização do vidro na arquitetura e o papel das fachadas de cristal nas metrópoles. Sem dúvida, esses escritos e os respectivos debates que despertaram na época foram estimulados por imagens fotográficas como as que observamos aqui. Existem narrativas que exploraram a forma pela qual historiadores e críticos utilizaram imagens para sustentar seus argumentos sobre determinadas discussões no campo da arquitetura. No entanto, considero que é necessário pensar como as imagens fotográficas foram catalisadores desses debates no mundo da arquitetura. Essa é uma questão que me parece importante, mas não me deterei nesse ponto. Voltando às séries fotográficas de Salas Portugal e Shire, me interessa enfatizar o uso das nuvens como um elemento que outorga um sistema de dinamismo às imagens e também conecta ao campo da arquitetura com o imaginário da paisagem natural. Tanto no México quanto no Brasil, as imagens da paisagem natural, como expressão da nacionalidade, têm sua própria história. Em particular, desde a segunda metade do século XIX, o meio fotográfico foi determinante para construir ou consolidar um imaginário de ambas nações ligadas a extensas paisagens naturais, mesmo não transformadas ainda não transformados pelas sociedades capitalistas. No Brasil, as fotografias de Marco Ferrez contribuíram significativamente para criar uma imagem das grandes paisagens naturais do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil. No México, o trabalho do fotógrafo Manuel Ramos foi crucial para estabelecer um arquétipo visual das regiões naturais do país e da arquitetura do período do Vice-Reino. Nessas fotografias de Salas Portugal e de Shire, existe uma intenção de conciliar as representações de paisagens naturais com os projetos modernizadores. Tal unificação pode ser entendida como uma estratégia através da qual os fotógrafos procuraram atenuar visualmente as drásticas intervenções urbanas
planejadas pelos arquitetos vinculados ao aparato político. Se trata, portanto, de uma codificação visual na qual as nuvens não são simplesmente parte do contexto natural dos projetos, mas também um índice dirigido a validar as maciças intervenções da indústria de construção e, com elas, fazê-las parte dos relatos sobre o chamado pertencimento nacional. Em conjunto, as fotografias de massas de nuvens ligadas aos grandes gigantes de concreto fizeram também parte das retóricas discursivas sobre o otimismo e a prosperidade. No caso de Brasília, o imaginário da arquitetura e a sua relação com as nuvens é extremamente poderoso. Eu fiquei impressionado com o texto da Clarice Lispector, na qual relata na sua primeira visita a Brasília. Ela descreve a nova capital como uma representação da sua insônia, na qual a área urbana estava praticamente inabitada e ficavam apenas praças cheias de sombras. Para Lispector, a arquitetura da nova capital projetada por Niemeyer conformava corpos abandonados como se fossem, cito suas palavras, um espaço calculado para as nuvens. As fotografias de Schaier reafirmam a noção de Brasília como um conjunto de edificações nas quais a arquitetura fica inseparável dos efeitos sugeridos e as formas dinâmicas das nuvens. Por outro lado, a mobilidade e ligeireza das nuvens servem a Schaier para romper com a monotonia do desenho da esplanada dos ministérios e exercer um contraste com a estabilidade e a rigidez desses mesmos blocos. Como Schaier, outros fotógrafos aproveitaram a conexão ou o contraste entre a arquitetura e os corpos amorfos das nuvens. Tal é o caso do fotógrafo norte-americano Julius Schulman, que numa série fotográfica da Embaixada do México em Brasília, na década de 70, acentuou o potencial que as nuvens têm para contextualizar a obra arquitetônica. Nessas fotografias, Schulman usou um filtro infravermelho para enfatizar os volumes das nuvens, de tal forma que a arquitetura do edifício parece não só estar melhor integrada ao contexto natural, mas também ter uma maior expressividade. O acúmulo de nuvens nessas fotografias também sugere a chegada da chuva. Portanto, ao observarmos essas imagens, o fotógrafo nos envolve num parêntese temporal e diante de uma possibilidade de um evento que está para ocorrer. Com essas imagens, podemos comprovar como os fotógrafos de arquitetura do período conhecido como moderno não buscaram transmitir unicamente a ideia de espaço construtivo com a maior veracidade possível. Tomaram os contextos naturais como recurso para gerar marcos visuais que representavam dramaticamente as edificações. Assim, essas imagens comprovam o potencial que a fotografia tem de arquitetura para transformar a percepção de uma cidade. Pode-se afirmar que, até o momento, a representação fotográfica da arquitetura de Brasília está acompanhada, em geral, pelas massas de nuvens brancas que se estendem no céu. O ponto seguinte é sobre estabilidade. Em seu livro Monumentalidade e Sombra, Heloísa Spada analisa detidamente as características visuais e simbólicas das séries fotográficas de Marcel Gauthieron fez de Brasília no processo de construção. A autora indica que Gauthieron compôs as suas tomadas fotográficas partindo de um horizonte reto e linhas verticais, de tal forma que estruturas curvas como o Congresso Nacional parecem ter estabilidade. Parece-me que essa estratégia visual está também presente no trabalho de Schaier. Como é possível observar nessas fotos, ambos os fotógrafos procuraram, por um lado, compor imagens
nas quais está em tensão a massividade do edifício e um sentido de ligeireza graças à integração da forma curvilínea no respaldo fotográfico. O que podemos perceber é como as imagens fotográficas funcionaram como instrumentos para otorgar um sentido de estabilidade e orientação visual aos corpos arquitetônicos. Precisamente, nos anos 50 e início dos 60, surgiram tendências arquitetônicas em diferentes latitudes que postularam sair do projeto modular dos edifícios e projetaram formas escultóricas em grande escala. A Brasília de Niemeyer é o epítome dessa busca, é claro. No México, as estruturas em forma de cones projetadas por Matthias Goeritz em meados dos anos 60 para a fábrica de automóveis Automex estão em consonância com essa tendência. Nas tomadas fotográficas realizadas por Kati Horna, fotógrafa de origem húngara e radicada no México desde o fim dos anos 30, está presente a intenção de orientar visualmente o público que consome as últimas inovações arquitetônicas através de revistas de arquitetura e outros meios impressos. Da mesma forma que as imagens de Brasília tomadas por Shire e outros fotógrafos, essas fotografias de Horna foram amplamente disseminadas na imprensa internacional. Aqui vemos como a circulação de uma das imagens de Horna na revista Signals, a qual promoveu a arte latino-americana na década dos anos 60. Esse pequeno fragmento de Signals possibilita elaborar um duplo argumento sobre o caráter que a escultura tinha adquirido na década de 60. O primeiro consiste em demonstrar que a escultura tinha deixado para trás os pedestais, rebaixado a sua escala habitual e tinha se convertido num espaço arquitetônico. O segundo argumento reside em apresentar como um par de cones estáticos, construídos em concreto e em grande escala, podem ter, graças à fotografia, as mesmas dimensões que os bichos manipuláveis de Lygia Clark. Matthias Goeritz é aquele que manipula o bicho de Clark na fotografia, o que demonstra o seu conhecimento sobre como, tanto no México quanto no Brasil, a escritura e a arquitetura tinham chegado aos seus próprios limites. Nessa última parte da minha apresentação, me concentrarei na questão da escala na fotografia de arquitetura. Em seu livro Photographic Architecture in the 20th Century, Claire Zimmerman postulou que a história da arquitetura é a história da confusão entre diferentes ordens de representação. Por um lado, temos a projeção visual do edifício realizado por arquitetos e arquitetas, e, por outro lado, estão as múltiplas interpretações fotográficas que surgem a partir de um edifício. Esse argumento sobre a confusão espacial das edificações pode ser complexizado ainda mais ao se considerar a noção de escala como um problema central da representação da fotografia arquitetônica. No caso do trabalho de Peter Shire, existe a intenção de mostrar a grande magnitude dos edifícios realizados em Brasília ao incluir na imagem pessoas caminhando em torno das construções. Enquanto que em várias tomadas, Shire procurou dirigir a atenção à paisagem ou ao espaço construtivo, nas fotografias que aqui vemos, o fotógrafo instrumentalizou a arquitetura como um cenário que emoldura visualmente e mostra os transeuntes de Brasília. Porém,
Nessas imagens não está retratada a sociedade brasileira, ou melhor, a sociedade brasiliense. Eu proponho que especificamente esse par de imagens expressa como certos indivíduos, e não uma sociedade inteira, se incorporam na vida de uma capital. Da mesma forma que no Brasil, durante a metade do século no México, se buscou produzir uma imagem do cidadão mexicano na arquitetura. A arquitetura foi um marco para apresentar como esse novo protótipo de mexicano entrava no processo de modernização oficial. Creio que a fotografia do lado direito, feita pelo fotógrafo alemão Hans Gutmann, ou espanhol Juan Guzmán, exemplifica bem como as grandes construções encomendadas pelo governo foram planejadas para fazer os cidadãos e cidadãs entrarem na metrópole mexicana no chamado desenvolvimento nacional. Nesse caso, a fotografia foi feita no novo campus da cidade universitária, uma obra de escala inusitada e pensada como um sistema de edificações modernas que, ligadas ao conhecimento acadêmico, renovariam a vida das novas gerações de mexicanos e mexicanas. Estas imagens mostram que a arquitetura e as novas cidades desempenham um papel determinante para a produção de um novo arquétipo de mexicano-mexicano ou de brasileiro-brasileira. Em ambos os casos, existe um projeto arquitetônico que é capaz de renovar as formas da tradição construtiva por meio de uma linguagem moderna, de tal forma que a nova cidadania possa criar um imaginário renovado do presente sem perder o sentido da história nacional como a memória coletiva. A fotografia funciona aqui como uma representação do instante no qual estavam em tensão a busca por atingir o desenvolvimento e a necessidade de continuar mantendo viva a força da tradição. Finalizo essa apresentação com duas imagens que estão fora do repertório iconográfico que poderia chamar o olhar de arquitetos urbanistas e das elites políticas. Nessas fotos, Brasília e a Cidade do México não são espaços que se revelam claramente ao olhar, e sim duas metrópoles ocultas pela poeira. Enquanto que Peter Shire captou como a poeira do cimento e a areia cobriam os habitantes de Brasília, o fotojornalista Rodrigo Moya registrou as consequências que o excesso de poluição existente na Cidade do México desde a década de 50 acontecia. Essas imagens são representações da opacidade visual e, portanto, um contraponto às apologias visuais da transparência e clareza que comentei anteriormente. Ambas as fotografias expõem como a noção de progresso, materializada na cidade, é extremamente frágil e a própria cidade pode se tornar um sistema incontrolável que se rebela, afetando diretamente a cidadania. Não importando se é a capital latino-americana mais recente do século XX ou uma das capitais mais antigas do continente, ambas as cidades são cenários onde estão expostas as contradições do ambicioso processo expansivo de modernização. Essas fotografias me levam a uma reflexão final. Diversas narrativas da história e da teoria da arquitetura afirmam que arquitetos, urbanistas e congêneres da era moderna entenderam as cidades capitais como corpos vivos que resistem ao passar do tempo para suportar simbolicamente o peso histórico da nação. Do meu ponto de vista, a fotografia urbana e de arquitetura não é só
um instrumento que registra várias mudanças e alterações desse corpo. As fotos de Peter Shire e de Moja, que vemos aqui, possuem o potencial de localizar as pessoas no umbral de futuros e presentes colapsos das cidades. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristóvão. Foi muito bonitas as suas leituras, muito assim, inspiradoras, na verdade. Muito obrigada. Eu estou aqui com algumas perguntas, queria começar com, enfim, sua fala me fez pensar várias coisas. Assim. Eu queria começar com uma pergunta sobre algo que você sinalizou e disse, não vou falar sobre isso, que é justamente se você pudesse comentar um pouco o papel das imagens fotográficas no debate crítico sobre a arquitetura moderna aqui na América Latina. Enfim, é uma pergunta genérica, assim, ampla, mas como que você entende a importância dessas imagens no debate que debate que elas suscitaram, ou como que elas interferiram nos debates críticos, na recepção, né? Claro. Qual a importância delas nessa recepção da arquitetura moderna latino-americana? O que eu acho é que é dado muito peso à palavra escrita, mas se nós considerarmos que a arquitetura da América Latina foi mostrada através de revistas ilustradas como Módulo, Habitat, etc., no México também, Espaços e muitas revistas de arquitetura latino-americana. E as imagens me parecem que elas não tinham a atenção suficiente quando naquele momento foram construídas ideias. Se nós pensarmos que naquele momento não era tão fácil viajar de um país para outro ou ter acesso à internet e todas as plataformas digitais, então é preciso que consideremos que os arquitetos, as arquitetas, os críticos e as críticas pensavam através das imagens, pensavam a arquitetura através das imagens. Me parece que quando discutimos a história da arquitetura, discutimos isso através do espaço construtivo, que é fundamental, e o texto, a imagem fica de lado um pouco. Então, meu argumento é que precisamos colocar a imagem no centro do debate, não somente para conhecer o olhar de uma época, mas também para revelar várias agendas e diferentes agendas da questão política, empresarial, econômica. Ou seja, eu tentei mostrar como as imagens fazem parte de diferentes agendas e que não ficam só do lado da informação arquitetônica. É preciso que voltemos a essas questões, esses pontos visuais da arquitetura, para que possamos situar a nossa história. Mas é um outro trabalho esse. Eu sei que foram feitos esforços nesse sentido, mas nós da arte, devemos pensar as imagens com uma amplitude muito maior. Obrigada, Cristóvão. Eu tenho mais duas perguntas que eu quero fazer para você, mas eu vou passar a palavra para o público aqui e começar com uma pergunta da Rita Stenzel, que ela comenta. Bom, na verdade é um comentário, né? Deixa eu ver. A Rita fala, no meu país de origem, que é a Hungria, soluções arquitetônicas semelhantes foram também criadas aproximadamente ao mesmo tempo. As semelhanças são espantosas, as fotos são maravilhosas. Por alguma razão, essas imagens me são tão familiares
e mesmo que a Hungria seja um país tão distante, na verdade é um comentário da Rita, não sei se você gostaria de comentar a partir desse comentário da Rita, Cristóvão. Sim, é muito interessante, porque me parece que, por um lado, houve, na metade do século, houve um consenso internacional sobre como olhar a arquitetura. Então, esse consenso atingiu vários países. E o fato de que na Hungria tenham sido produzidas obras arquitetônicas, imagens arquitetônicas tão semelhantes ao Brasil, isso nos estimula a revermos exercícios comparativos entre os países latino-americanos e pensar não somente como é na nossa região, mas como essas imagens podem ter relações com países europeus, asiáticos, etc. Porque por isso que a história da Ortiz se fala tanto dessa questão global. Talvez nós que trabalhamos com arquiteturas a partir das imagens e das publicações, talvez tenhamos que ir para essa tendência e começarmos a pensar nesse trabalho em termos não somente regionais, mas globais. Então, não me surpreende que na Hungria tenha havido obras arquitetônicas ou fotografias como as que eu mostrei. Me parece que se trata de um estímulo para que criemos histórias da arte que possam se conectar. Tá. Obrigada, Cristóvão. Agora temos aqui uma pergunta do Domingos Coelho, que ele fala o seguinte: as imagens de Pitechai de nuvens e monumentos sugerem uma nova unidade de análise para se pensar a interação indivíduo-ambiente? Lembro uma das 5 peles de Hundertwasser. Não sei se eu não tenho essa referência. Você entendeu bem? Não, entendi que... Eu entendi que essas fotos do Schaier, as nuvens, criam uma última realidade, mas a última parte das peles, eu não entendi o nome, enfim. Você pode repetir? Hundertwasser. Eu vou ler de novo, tá? As imagens de Peter Schaier de nuvens e monumentos sugerem, é uma pergunta, elas sugerem uma nova unidade de análise para se pensar a interação indivíduo e ambiente, né? Você acha que elas estão sugerindo algo novo sobre essa interação entre o indivíduo e o environment, né? Aí ele cita, lembra uma das 5 peles de Hundertwasser. É um nome alemão. Bueno. Não, tudo bem, enfim. Não, eu não conheço esse alemão, mas eu recomendo que ele leia o texto da Clarice Lispector, porque ela descreve como Brasília e o complexo arquitetônico urbano de Brasília, a sua relação com as nuvens, como isso é uma nova realidade. É o que eu posso dizer sobre isso e sobre essa relação. Obrigada, Cristóvão. Vamos ver aqui nosso tempo. A gente tem tempo ainda. Eu gostei muito, assim, me interessou muito quando você mostrou a revista Sinos, né? A revista inglesa, e quando você mostra aquela imagem de arquitetura mexicana junto com a obra da Lygia Clark, a escultura da Lygia Clark. E queria saber se você se é possível você comentar um pouco mais
essa visão internacional sobre a arte e arquitetura latino-americana, se esses discursos sobre arte latino-americana, já nos anos 60, né, se você viu isso, essa conexão entre arquitetura e escultura, porque para nós aqui no Brasil, por exemplo, são muitos momentos, né? Porque quando Brasília é lançada, a gente sabe que é o auge da arte concreta, da arte neoconcreta, e que essa arte não esteve em Brasília. Os arquitetos de Brasília, Oscar Niemeyer escolheu, outros artistas para instalar nos espaços públicos, né, de obras de outros artistas. A gente sabe dessas conexões, o Mário Pedrosa via isso, eu acho, de uma maneira ampla e tentando, não diretamente, mas lendo isso como um momento histórico que fazia parte de um mesmo projeto, né, que ele chamava de projeto construtivo, mas há momentos para a gente ler isso e não é tão direto essa conexão entre arte construtiva brasileira e Brasília. E eu gostaria de saber se você consegue ver como isso foi visto fora do Brasil, ou pelo menos pela revista Sinos, ou outros exemplos dessa conexão, aí nos anos 50 e 60, principalmente, né? Realmente, naquela revista Signals, predominam duas coisas. Por um lado, mostravam como na América Latina, não somente no México e no Brasil, mas também na Venezuela e na Argentina, os artistas plásticos colaboravam estreitamente com os arquitetos, o que no México se chama integração plástica, na Venezuela integração visual, ou seja, em alemão se chama de outra forma, se chama de outra maneira. Então, mas também isso tem a ver com o peso do cinetismo latino-americano. O peso do cinetismo latino-americano na revista Signals é muito grande. Eles colocam Soto, Cruziers, e o fato que Matias Geis esteja aí é um pouco inusitado, porque eles promovem a arte venezuelana, cinética, e artistas que poderiam ter alguma semelhança ou alguma conexão com isso. Enfim, a da Ligia Clark, por exemplo, as esculturas móveis, ou outros artistas que jogavam com o papel e que a noção de escultura daquela forma, enfim, me parece que Brasil desempenha um papel importante naquela revista, mas, pelo que eu me lembro, Venezuela tem um peso ainda maior que o Brasil na revista Signals. Legal. A gente tem aqui uma pergunta agora da Graça Ramos, tá? Ela pergunta o seguinte: para além do México e do Brasil, o paradigma de como elaborar a fotografia de arquitetura, Cristóvão, você investiga esse paradigma de como elaborar a fotografia de arquitetura também em outros países latino-americanos? As suas pesquisas abarcam outros países latino-americanos ou mais México e Brasil? Muito bem. Eu vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira parte é que eu me concentrei no Brasil e no México por causa das semelhanças que existem entre os dois países no que diz respeito à economia, à política, enfim, são duas potências mundiais para aquele momento, o momento em que o Brasil e o México eram dois países em vias de desenvolvimento. Mas, por outro lado,
as pesquisas sobre a fotoarquitetura, sim, eu me dedico a outros países, como, por exemplo, Cuba e Venezuela. Eu pesquisei Venezuela através de revistas. Há uma revista que se chama que é uma nova publicação, e eu tive a oportunidade de vê-la por completo e me interesso ultimamente pela arquitetura cubana, porque em Cuba há uma questão de liberdade de formas nos anos 50 e 60. Eles fazem uma conexão muito clara há uma conexão muito clara entre o México, Califórnia e La Havana. Então, e não tenho isso já tão definido, mas me parece que antes da Revolução, em 1959, que há muitos arquitetos da Califórnia que construíram na Havana e que, ao mesmo tempo, foram visitar o México e também que tiveram influência na arquitetura mexicana. É interessante porque o Congresso de Congressos Latino-Americanos foi nos anos 50, em 1950 no La Havana e em 1952 na Cidade do México. E se compararmos os debates que existem entre os arquitetos mexicanos e cubanos, temos muitas coisas interessantes. Em termos de fotografia, eu estou no processo de trabalhar justamente isso, outros países. Bacana. Bacana. Cristóvão, eu queria te perguntar um pouco sobre a percepção que você ou que ou o público é difícil de falar, assim, mas a percepção que vocês têm dessas fotografias da arquitetura moderna mexicana a partir do presente. Vou me explicar melhor. Eu acho que, no caso do Brasil, essas fotografias do Marcel Gauthierot, de Brasília, e do Peter Shire, e de outros também, o Tomás Farkas, mas eles sempre, assim, o comum é que elas apareçam nas exposições como um olhar saudosista, né? De um Brasil, de um projeto de Brasil que poderia ter sido e não foi. Né? Um projeto de um Brasil que poderia ter sido um país desenvolvido, mas que hoje a gente vê ainda está enterrado em problemas que estão ligados à sua história colonial e toda a história do país imperial e colonial, enfim. Então, elas são imagens que por vezes podem ser vistas de uma maneira um pouco romântica, assim, né? Falar de um Brasil que naquele momento era rico, naquele momento era democrático, naquele momento era, enfim, intelectual. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa problematizar, porque não perder de vista de que há sempre um escopo de divulgação publicitária atrás dessas imagens, né? Seja por encomendas do Estado ou mesmo as encomendas feitas pelos arquitetos que queriam mostrar sua arquitetura da melhor maneira possível. Eu queria saber como que é a visão, ou pelo menos a sua visão, ou de outros estudiosos, ou como essas imagens são mostradas, as imagens da arquitetura mexicana são mostradas no México, e se elas suscitam esse tipo de reflexão, que tipo de reflexão sobre o México, sobre a história do México elas suscitam? Não sei se eu me fiz entender bem. Sim, eu te entendi muito bem. O que eu acho é que essas imagens, tanto as de Brasília como as do México, nessa época,
causam, como você diz, um sentimento saudosista. Uma cidade que se perdeu, um país que nunca foi. É a mesma coisa do que aqui. O que eu acho de que como é percebido, como essas imagens de Brasília são percebidas, é com um pouco de nostalgia, de saudades. No México, conhecemos a realidade do Brasil hoje em dia e qual foi o processo do Brasil esses últimos anos. Nós conhecemos muito bem a situação do Brasil atual. Então, quando vemos essas imagens, podemos dizer que existe uma visão de sonho latino-americano, compartilhar o sonho do que houve no Brasil na época do desenvolvimentismo, no México. Enfim, somos países com realidades muito complexas e muito difíceis, mas ao mesmo tempo muito semelhantes. E, portanto, imagens tão poéticas de um passado tão bom traz nostalgia, desesperança para mim. Já que eu trabalho com essas imagens, fica claro que se trata de uma questão de geopolítica, da produção de uma imagem do Estado. Tratam-se de imagens oficiais. É isso. Obrigada. E, Cristóvão, já que a gente está aqui com um pouquinho mais de tempo, eu queria aproveitar para te pedir, já que você Claro. Fez o seu doutorado lá em Austin, né, sobre imagens de arquitetura latino-americana, e você fez essas outras séries de pesquisas nos Estados Unidos e no México, né, sempre olhando para a situação latino-americana. Eu queria saber se você poderia nos contar um pouquinho mais dessas suas pesquisas, a Graça já perguntou, mas quais países você já analisou nos seus trabalhos, né? E também, se você puder apontar alguns textos que estão publicados para a gente poder procurar, porque tudo isso é muito valioso para nós aqui no Brasil. Eu queria saber se vocês, o quanto você trabalha com imagens da arquitetura brasileira nas suas pesquisas, o que você já desenvolveu que envolva Brasil e também outros países, enfim, latino-americanos. Ok? Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade do Texas, em Austin, que tem uma biblioteca que tem o maior número de revistas de arquitetura da América Latina que existe nos Estados Unidos, e não há outras bibliotecas, eu fui a várias, e essa realmente é um lugar muito especial no que diz respeito a isso, e foi aí que eu comecei a ver e ler revistas da América Latina e de muitos países. Eu não consegui nem ler e ver todas, porque eu tinha que fazer a minha tese e tudo. Mas o que eu posso dizer é que sim, eu tenho um projeto sobre revistas de arquitetura latino-americana, onde a imagem tem um peso muito grande. E no que diz respeito a outras pesquisas com as quais eu aprendi muito, por exemplo, sobre uma exposição que houve no Research Institute em 2017, que se chamava As Metrópoles na América Latina. E essa exposição foi uma revisão de fotografias e de publicações, mapas e outros materiais sobre o crescimento das cidades na América Latina no século XIX e no começo do século XX. E nessa mostra, o que tentamos fazer no catálogo, que vai ser publicado em breve, foi o que fizemos, fazermos histórias que estivessem conectadas, criar convergências entre os países latino-americanos. E o que eu posso te dizer, e sobre o Brasil, realmente acho que o que eu fiz
de revisar as fontes, de ir para o Brasil, para ver o que vocês têm, que é maravilhoso. É um vício para mim, porque me parece que podemos continuar a crescer e estabelecer e fazer realmente uma exposição enorme sobre fotoarquitetura na América Latina, outros grandes projetos. E me parece que hoje nós falamos um pouco da arquitetura, mas em termos de fotografia, há muito mais semelhanças, entre os países e há aí um grande potencial, me parece. Bom, Cristóvão, te agradeço muito pela clareza das tuas colocações. Acho que foi assim super bom mesmo te ouvir. E agradeço também a presença de todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Essa live vai ficar online, né, disponível para todos no canal do YouTube do IMS. E, enfim, muito bom te ter aqui. Que te passo a palavra para a gente se despedir, então, do público. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas. Então, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Obrigada ao público. Foi uma experiência muito boa. Desde a primeira vez que eu fui ao Brasil, eu visitei o Instituto Moreira Salles e consultei as suas coleções e os seus acervos, e é genial, são gigantescos, e é possível fazer tantas coisas com eles, e é realmente uma maravilha que o Brasil tenha uma instituição que se preocupe com patrimônio arquitetônico e outros patrimônios dessa maneira. É fantástico. Obrigada, Cristóvão. Até breve. Tchau. Ai.